partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, a FEAL. Eu sou Caio Ismael, estou mais uma vez aqui como apresentador convidado e gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui aprendendo com esse tema que será trazido hoje, agradecendo a irmã Eliana, que também é a comunicadora desse programa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e agradecendo, claro, a FEAL, essa rede de amor ligada ao nosso querido André Luiz, pela oportunidade santa e bendita de estar aqui também. Então, minha gratidão. Estamos começando hoje mais um programa Caminhando com Jesus. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A você que nos acompanha já há algum tempo, espero que goste do programa. E a você que está nos alcançando pela primeira vez, saiba que é possível nos enviar perguntas, comentários, dúvidas pelo portal. O portal que, aliás, está muito lindo e que foi inaugurado agora em maio. Portal mundomaior.com.br. Lá é possível assistir o programa ao vivo e também escutá-lo também. Então, atendendo a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, e lá tem os diversos temas, os programas ficam gravados, então é possível reassisti-los e também compartilhá-los nas suas redes, mandar para os amigos, para os familiares, e não deixe também de dar seu like no vídeo, naquele que você assistir, que gostar, para nos ajudar na divulgação desse canal, do Espiritismo, dessa comunidade ligada ao nosso querido André Luiz, a FEAL. Então, visite o site, conheça o site e nos ajude nessa divulgação. E também vamos dar o nosso boa tarde, a nossa gratidão ao pessoal da produção, que faz com que esse programa chegue até os nossos lares, as rádios, e faz possível essa comunicação. Então, nossa gratidão. E hoje o tema que será trazido é um tema bem interessante: fé, virtude e conhecimento. Então, dando nosso boa tarde à irmã Eliana, ansioso aqui para escutar o que a senhora tem a dizer sobre essas três palavras tão importantes, né? Fé, virtude e conhecimento. Boa tarde, irmã. Nosso boa tarde, o boa tarde semanal. Quão bom estarmos aqui, sempre repetimos. Caio, bem-vindo, Caio Ismael, ajudando-nos aí no cotidiano, dessas transmissões sobre o caminho com Jesus. Quão importante esse programa para aqueles que estão fazendo eles, porque nós somos, como dizemos, os primeiros que escutam, então temos mais deveres com relação à interiorização da aprendizagem. É pelo escutar, o escutar é muito importante. A, a, a disciplina, vamos dizer, né, vem de audiere, né? Então, de ouvir, é muito o discipulado também, são terminologias que estão ligadas a né, essa dinâmica da nossa capacidade de ouvir. Ouvir a nós mesmos, ouvir o texto, quando falamos está mais perto, nossos lábios estão aqui, vamos também nos inteirando, e realmente vai se edificando em nós um novo caminho. Por isso que é importante não cristalizar o conhecimento, colocar em instantes que você só abre de vez em quando, como um livro abandonado ao canto. Mário Quintana, aquele grande poeta, disse que o que ele mais amava era ver um livro vivo. O que seria esse livro vivo? Um livro rabiscado, todo escrito, do lado, né? Não aquele livro que você abre como se ninguém tivesse, nenhum leitor tivesse passado o seu dedo, ou voltado ali, ou parado para ler e de repente dormiu sobre o texto, amassou um pouco. Enfim, N nuances de quem convive com a palavra com intensidade. Nós precisamos passar de ouvidores e escutadores superficiais e fazer a escafandria, que chama, né? O mergulho. Há níveis de mergulhos.
dependendo da nossa capacidade respiratória, posso ficar debaixo d'água e vou afundando. Hoje tem instrumentais que ajudam a gente a ir mais fundo e conhecer um pouco mais. Esse programa tem essa intenção. Então, bem-vindos ao portal mundomaior.com.br, esse novo formato de mídia que o programa pode ser ouvido. Então, Rádio Boa Nova, maravilhosa, visto também a TV Mundo Maior e no seu YouTube, enfim, cada vez mais próximos uns dos outros nós conseguimos e prosseguimos em nossa querida jornada. Bom, o tema, como Caio leu, é um tema deveras muito importante, e ela diz respeito tiramos de Pedro, mas não de Pedro, a gente foi procurar as questões que envolvem a comunidade espírita, ou a religiosa, ou cristã, que envolve até comunidades em si mesmas, vamos dizer assim, quando nós temos reuniões, no trabalho, no emprego, onde houver. A gente é um homem, a gente é humanamente, né? Um homo, vamos dizer, comunicante, comunicador, estamos sempre em relação com o outro, com o próximo. Quão importante entendermos isso, para darmos valor, então, e não perdermos tempo, não jogar o tempo fora, reter as palavras, reescrevê-las, repensar sobre elas, não viver como um adolescente ou uma criança que pula para cá, para lá, e inconstante, porque ela está no seu crescimento, é natural sua inconstância, mas pense uma criança adulta. Nós podemos ver no Cristo uma criança adulta, uma criança sábia, uma criança velha, antiga, arcaica. O grande poeta, outro grande poeta também, Fernando Pessoa, coloca o Cristo como um menino, né? Deus passeando como uma criança. É importante, porque vem pureza, vem inocência, vem tudo isso junto. E a capacidade profunda de esquecer ofensas, que está junto com a criança, que briga, apanha, de repente está tudo de bem, brincam de novo, não tem a retenção da memória trágica, da memória difícil, não retém a memória. Ao contrário, ela solta como um rio, não é um dique formado, fechado, que vai avolumando de mágoas, águas más, né? Águas más, faz mal a nós essas memórias tristes. Com Jesus nos nossos corações, abrimos então essa temática com Pedro, preocupado com a comunidade e com os líderes da comunidade, com os frequentadores da comunidade, com, sabe, os fiéis daquela eclésia. Ele estava vivendo este momento. E então ele faz essa advertência que nós lemos em Emmanuel e lemos aqui na passagem bíblica, abrindo aqui o nosso contexto, deixando então nosso carinho para você, agradecendo ao portal mundomaior.com.br, a todos os nossos queridos que sustentam o programa, ao sócio Boa Nova, a você que nos escuta, que está conosco. Nós vamos tentar acompanhar para ver se houver escrita pergunta, o desejo de algum tema tão importante, coisas que você pode acrescentar, que a gente ainda nem viu, nem estudou, acrescente. Não tem melindre. Não é que não tem, a gente tem melindre, mas a gente trabalha a superação do melindre. Essa é a diferença, né, entre a imagem ideal do cristão e o cristão real. Ele sabe do seu limite. Jesus amou, lembra, vidros, não pensando que eram diamantes, né? Sabendo que eram vidros. A gente precisa amar as coisas como são e se amar como eu sou. Se eu não amo o outro como ele é, como que eu amo a mim como eu sou? Não, eu vou tentar sempre esconder de mim mesmo o que eu sou. Como que eu faço isso? Através das justificativas. E para justificar-me perante meu próprio olhar, eu tenho que achar um responsável fora de mim. Então eu coloco o meu erro lá na mão do outro. Eu coloco o meu equívoco, o meu erro, o meu mau comportamento, lá no outro. Eu faço uma defesa imediata de mim mesmo, para continuar de bem comigo, de boa comigo, em paz, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu egoísmo. Cuidado, sempre haverá esse hábito em nós, porque estamos criados dentro de uma cultura que julga. O que é a sentença? Começamos na lei de Talião, evoluímos, não é, para o direito romano, e
vamos aí encontrando na contemporaneidade novos valores muito bonitos, de uma justiça que busca sempre, já compreendendo que as partes têm as suas responsabilidades, tentando a troca, a pergunta, a chegar a um ponto comum, buscando o que é comum. Bom, Pedro traz esse axioma maravilhoso da reunião. Vamos lá ao tema de hoje, a gente anotou, porque não guarda tudo, né? Com a graça do bom Deus. Ele reuniu, então, a fé, né? Ele faz aqui essa grande caminhada, porque ele está falando com a comunidade, e nós estamos falando com vocês da comunidade espírita cristã, nós estamos falando com as comunidades espiritualistas, nós estamos falando com as comunidades evangélicas, católicas que nos assistem. Temos irmãos maravilhosos que nos assistem e que estão conosco e estão dentro da eclésia católica, foram ali batizados, os pais estão. Tem beleza em todo lugar, grandeza em todos os movimentos humanos, sem julgamento, não é? Isso não quer dizer que é sem discernimento, viu, amados? Uma hora a gente vai falar que não julgo nada. Não, também não, né? Bondade não é bobagem, né? Chico dizia, ser bom não é ser bobo. Ao contrário, a bondade ela é profundamente sábia. Ela cala quando deve calar, mas fala também quando deve falar, sem temeridade, né? Não é isso que a gente propõe quando fala sem julgamento. Sem julgamento é sem a condenação, porque julgamento exige condenação. Eu julgo e absolvo ou condeno, não é verdade? E no auto-julgamento, que eu faço comigo mesmo, eu sempre me absolvo. Até que socialmente, né, a sociedade, são os governantes, depois, né, no lar são as famílias, os pais, a minha infância. Eu esqueço que tudo que foi preparado pelo universo para mim tem a ver comigo. É a minha semelhança, é o que eu sou. Aqueles seres que passam por nós na primeira infância, segunda infância, juventude, maturidade, até velhice, e as experiências que nós passamos têm tudo a ver com a nossa história passada. Por isso que a gente não precisa ficar ligado não ao conhecimento das vidas pregressas, porque é só olhar para o hoje, você sabe mais ou menos por onde você andou. Não importa a vestimenta, se na Índia, sabe, em Dubai, né, na Catar, Catar é muito recente, né? Mas assim, sabe, um povo árabe, indo-chinesa, China, Japão, Coreia, não é? África, Ásia, enfim, não importa na parte do planeta Terra que você entrou, né? Importa essa experiência que você viveu e que te trouxe para essa nova experiência. Quando você olhar a sua vida, fala colheita, colheita, guarda essa cosecha, né, em espanhol, colheita, é a minha colheita. Ai, mas acontece isso comigo, eu nunca fiz isso para ninguém. Ah, não fez agora. Você tomou tamanho horror do que você fez que agora você não faz mesmo para mais ninguém. Sabia? As virtudes que nós conquistamos nascem de profunda dor, dores mesmos. Olha, não tem tamanho as dores vividas. Nossas dores terríveis. Então, Pedro está diante de uma comunidade que não tem essa ciência ainda clara. A fé ainda está cega e ele quer juntar, então. A fé precisa provocar a virtude. E mais, para que a virtude se faça virtuosa, ela precisa do conhecimento, né? Por isso mesmo, ele disse, aplicai toda a diligência, quer dizer, toda a sua perspicácia, sua dedicação, sabe, seja diligente, uma pessoa rápida que vai e faz, tá? Aplicai toda a pressa em juntar à vossa fé, né, a virtude. Quer dizer, pratica aquilo que você fala para os outros. Ele está falando com os líderes da igreja, com aqueles seres que estavam ali envolvidos com a pregação do Evangelho de Jesus. Não apenas fale, viva, junte a virtude da realização e junte a essa virtude o conhecimento. E qual o primeiro conhecimento que nós devemos reunir à virtude?
Vamos pensar um bocadinho sobre isso? Não, é importante a gente pensar um bocadinho sobre isso. Enquanto vocês estão pensando um bocadinho sobre isso, eu vou fazer só uma pequena leitura aqui de Pedro, porque é gostoso a gente ver o Evangelho, estar com o Evangelho. É bom, sabe? É uma coisa boa estarmos juntinhos. Estou aqui olhando aqui embaixo. É importante isto, estarmos juntinhos. Diz ele, tenho uma preocupação especial para vocês. Perdão, por vocês. Tenho uma preocupação especial por vocês. Líderes da igreja. Sei o que é ser líder. Participar dos sofrimentos do Cristo e também da glória futura. Esta é minha preocupação. Que vocês cuidem do rebanho de Deus, olha, com todo o cuidado de um pastor. Que vocês cuidem do rebanho de Deus. Está vendo? Com todo o cuidado de um pastor. Não porque são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus. Então, vejam, qual é a virtude excelsa, qual é o conhecimento que eu preciso para que a fé realmente seja real e ela transforme mundos e faça com que acione a percepção, a minha percepção, a presença dos seres celestes. Tomando meu laringe, trazendo frases e raciocínios que eu nem nunca pensei, co-criando através de nosso ser, ofertando-nos para este mundo maior, para que se realizem as obras de amor que devem ser realizadas. Quão importante esse discurso de Pedro para nós hoje. Tomem conta do rebanho de Deus, que dizer, não é nosso rebanho, não é espírita, não é católico, não é protestante, é o rebanho de Deus, os que sofrem, tá vendo? Não são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus. Será que eu já pensei que eu quero agradar a Deus? Que eu quero agradar a Deus? Só pensar isto. Deus, Deus meu. Gostaria tanto que olhasse para mim, sorrisse, me abraçasse e eu sentisse o seu carinho. O carinho de pai que diz sim, sim, segue minha filha, é isto. Está certo. Este é o caminho. Não calculando o que vão ganhar com isso. Olha que importante. Mas agindo com espontaneidade. Não como mandões, dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda a gentileza. Sempre conto uma história de um pastor que na nossa casa veio fazer um dos natais, chamamos um católico, um evangélico, um espírita, reunimos há muitos anos isso, mais de 20 anos, quase 30 anos isso. E nós reunimos e o pastor foi. Era um pastor bem comigo, bem avançado, não tinha preconceito, ele tinha confiança em Deus e foi chamado para chamar e para pregar. E aí, então, ele conta uma história muito bonita, né? Tem aqueles, ele fala, uma pessoa chega e fala, você sabe me encaminhar nesse endereço? Aí você vai encontrar dois tipos de pessoas. Uma que vai dizer, olha, sim, olha, você, três, na verdade, ele falou, uma que não sei, sinceramente não sabe. Outra que sabe, mas né, tá com pressa, né, não para. Aí quatro, olha, tá vendo? Já fomos para quatro pessoinhas, né? A terceira que sabe, mas sabe, não tem esse cuidado com o rebanho, que não pensa em agradar a Deus, sabe? Eu vou agradar a Deus levando uma pessoa ou indo com ela até a casa dela para ensiná-la a ir? Mas ele disse que a última pessoa que chegou, esse era Jesus. Aí, como a pessoa indicou, vira aqui à direita, depois vira à esquerda. Vai. Então, a pessoa ficou até atordoada, saiu andando, aí encontrou uma outra e falou, será que está certo essas indicações? Aí, este homem falou, eu sei onde é. Peraí, vamos, tá perto, corta aqui, corta ali, vamos. E foi cortando, e foi andando. Em 10 minutos estavam na casa que ele procurava. Aí ele falou, quem era esse último? Jesus. É assim que deve todo pastor pastorear. É bonito, né? Todo discípulo discipular,
todo trabalhador da seara bendita, cristã e espírita, assim deve operar. É muito lindo, né? Olha que lindo. Não como mandões dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda a gentileza. Olha, quando Deus, que é o melhor pastor de todos, manifestar ao mundo o seu domínio, ele verá que vocês agiram corretamente e não economizará elogios. Olha que lindo. Parte dos elogios. A gente pensa, ai, não elogia. Não, preciso, é preciso aplaudir o que é aplaudível, o que é dar mérito, honra ao mérito, ao que realmente tem mérito, né? É falsa humildade não fazer isso. E vocês que são mais jovens devem seguir seus líderes, mas todos vocês, líderes e liderados, devem ser humildes um diante dos outros, pois Deus é contra os orgulhosos, mas tem prazer em pessoas simples. Olha que lindo. Portanto, contente-se com o que são e não empinem o nariz, querendo parecer o que não são. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Vivam livres de preocupação na presença de Deus. Ele toma conta de todos nós ou de vocês. É lindo. É Pedro 5, a segunda epístola de Pedro. Aqui a gente leu de 1 a 7. Tão belo é. Nós vamos, então, agora fazer uma leitura linda de Emmanuel. Na Palavra de Vida Eterna, Cântico capítulo 122, nós temos um texto chamado Convite ao Estudo, com essa citação de Pedro. Nós estávamos procurando um texto para falar com os líderes e liderados, porque os dois precisam ter mesmo verve, né? O que ensina e o que aprende, o que aponta e aquele que recebe o que é apontado. Quem quer ser corrigido, corrige. E quem ama, corrige. Lembre-se sempre disso, é bíblico. Os indiferentes estão por toda parte. Esse é o falso elogio. Essa falsidade é terrível e ela baila largamente no mundo de sociedade, de relação humana, infelizmente. Precisamos nos levantar para o verdadeiro elogio que virá de Deus. Veja, não é de homem para homem, é de Deus, ou dos lábios do Santo Espírito de Deus, que manifesta-se e fala conosco profundamente, apontando para nós equívocos que devemos olhar, não colocar, lembra, o erro lá fora, porque se está no outro, só o outro pode corrigir, mas se está em mim, eu posso fazer algo comigo mesmo. Entendam, tenham força. Deus está em você, com você, não contra você. Você tem um aliado insuperável. Vence todas as batalhas, mas não é no seu tempo, é no tempo dele. Então, até já, com o nosso querido Caio Ismael, nós vamos ouvir a beleza desse texto de Emmanuel em palavras de vida eterna. Convite ao estudo. Vamos lá, irmã, a leitura do texto, né? Trazido por Emmanuel, das abençoadas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E essa leitura está no Palavras de Vida Eterna, item 122, convite ao estudo. E aí traz uma frase de Pedro: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência. Pedro. E aí agora traz Emmanuel. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não descomungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens.
No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus, no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como todos devemos ser bons. Contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida. Porquanto, confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem realmente demanda discernir. Emmanuel. E aqui, né, irmã, Emmanuel está trazendo a fé raciocinada, né, a importância da fé raciocinada. Então, te voltando com essa pergunta, irmã, ao espírito de sequência que a espiritualidade tanto fala, qual que é a importância mesmo da gente conhecer para crer, né, e o perigo de crer sem conhecer. Se a senhora puder explicar um pouquinho esse conhecimento para nós, a importância dele. Ismael, muito linda a súmula, né? A síntese, muito bonita. O perigo de crer sem conhecer e ter o conhecimento sem crer, ou seja, sem ter a fé. Sim, é uma síntese maravilhosa da fala de hoje. Inclusive, eu até anotei aqui para nós, né, a transformação da nossa voz na voz de Jesus. São duas epístolas, né? Na verdade, eu me equivoquei aqui. O texto que eu trabalhei no primeiro era a segunda de Pedro. Mas esse texto aqui é o da segunda de Pedro. Então, é curioso, né? Mas essa frase maravilhosa está na segunda de Pedro 1:5. Muito lindo. Não na primeira. Eu estava lendo parte da primeira. Vejo como que Pedro centrou a sua fala nessa direção para os líderes, para aqueles que aprendem, para aqueles que conhecem, ou para aqueles que têm fé, porque os mais simples dizem ter fé, e os mais sábios, aquela separação que a gente falou no último encontro, entre o Homo sapiens e o Homo faber, que em Cristo nós encontramos essa unidade entre o saber e o fazer, e o realizar. Nós trouxemos aquele texto maravilhoso de Emmanuel sobre habilidades. Eu preciso ter habilidade para tratar as ovelhas. Como devo tratar as ovelhas? Né? Eu devo juntar. Se eu não conseguir reunir ao conhecimento que eu possa ter e estudar, fazendo a escola, a gente chega na casa de oração, pessoas que fizeram toda a escola, aí já fiz toda a escola, fiz 7 anos de escola. Mas ela fez a escola, como às vezes um aluno faz a escola, mas isso não mudou a vida dele, isso não lhe levou. Fala da reforma íntima com uma frieza e uma distância, porque não aplicou-se nessa reforma profunda. Na nossa casa, a gente começa o estudo com o Evangelho, justamente com Jesus. Depois passamos para as obras científicas por esse momento, porque a gente não pode desligar a ciência espírita, a filosofia espírita do cristianismo, porque ele vem como um braço profundo, aí raízes lá embaixo, né, no conhecimento de toda a eternidade que juntou-se ali em Cristo, no caldo cultural da época tão importante, que vinham, né, de várias regiões, de vários saberes. Ele condensa e joga para nós belezas que até agora não alcançamos, como esta frase de Pedro, que conviveu com ele. Né? Pedro, a figura de Pedro é deliciosa, no sentido assim, de que é muito a gente. Né? A gente fica preso
Muitas vezes há uma fé que, né? Como quando ele cortou a orelha do soldado Malcolm, na hora que vem prender Jesus, Jesus fala: embainha a tua espada, Pedro. Quem fere pela espada é ferido pela espada. Olha que anunciado gigantesco de Jesus só nesse momento, né? Então, é por aí o nosso raciocínio, Caio. É importante realmente nós entendermos que a fé precisamos acrescentar, creio em Deus, já é um grande avanço, né? Você vai escutando desde pequeno, com os pais, quando os pais têm essa preocupação de passar aquele conhecimento a você. E você vai avançando, mas você precisa acrescentar a essa fé a virtude, quer dizer, praticá-la. A bondade, a longanimidade, né? Todos aqueles quesitos maravilhosos que Paulo aponta nas epístolas e os apóstolos falam também, precisa transformar-se em vida no nosso caminhar. Nós precisamos entender que o, o líder, né? O líder, o liderado, aqui ele chama, né? Na comunidade, o pastor e as ovelhas. Este autor aqui, que eu estudo, né? Que eu escolhi como um dos textos para trazer, para conversar com vocês e tudo mais, né? Ele fala: olha, vamos conduzir o rebanho com muito carinho. Porque aqueles que estão mais antigos, muitas vezes, esquece que aquele que está chegando endeusa você, né? Nossa, essa pessoa é trabalhadora, e, sabe, já joga todos as suas aspirações no outro, né? E vai ter decepções, porque o outro é humano, está fazendo o seu caminho, mas também, muitas vezes, os líderes das igrejas, das eclésias, eles se aproveitam disto, eles se beneficiam disto, né? Não tem a devida distância de colocar a pessoa na ligação com Deus. Ela começa a fazer o vínculo pessoal. E, através do vínculo pessoal, né, fazer angariar simpatias que vão embora, que vão passar. O vínculo precisa ser, assim como você fez o vínculo com Deus, e está ali por causa de Deus. Quantos não passaram na nossa casa, foram embora, voltaram depois, voltaram, e aí hoje estão? Porque nós nunca fizemos da nossa ação um vínculo. A pessoa vinha por suas pernas e ela tinha que fazer a leitura por seu desejo, ela precisava fazer o caminho, você não pode fazer o caminho pelo outro, e nem se colocar como condutor do outro, porque você não é o motorista particular dela. O motorista particular dela chama anjo guardião, daquele ser, aquela alma, daquele ser, às vezes, em turbulência, em loucura temporária, né? Seja o líder, o que mostra, o que executa, mas ali no trabalho, dentro da eclésia, no trabalho de caridade, vida pessoal, cada um tem o seu direito, cada um tem a sua experiência, é muito importante o respeito às privacidades. Uma hora a gente pode até sentar para falar sobre isso, como mediar isto, o tempo para a família, o tempo para a casa, sabe? Tudo isso precisa ser mediado, ser pensado, elaborado na sua carta régia, vamos dizer, né? Com relação ao seu trabalho dentro do templo espiritual, no mundo, onde você estiver, né? É muito importante. Os seus atos levam as pessoas a perguntar qual é a sua fé. Você vai ver, vai dar uma alegria em você, né? Ah, é como você se comporta, é diferente. Você deve ter, qual é a sua igreja? Você é assim, espontâneo na rua. Na rua, está em balcão, às vezes que você vai comprar. Porque desenvolvemos a cultura da gentileza. Ora, nós precisamos aprender com Jesus a gentileza, o carinho. Nós somos acarinhados por Jesus. Ele foi gentil conosco, não ficou apontando as feridas, mas curou-as todas, ofereceu caminhos, pôs pessoas que puderam nos elucidar. Tivemos a felicidade de convívios tão importantes. Falo até de mim mesmo, particularmente, como uma confidência gratuita a vocês, né? A possibilidade que tive de viver os últimos anos ali perto de Uberaba, perto do grupo que recebeu o Chico Xavier em Uberaba, praticamente. É uma honra, é algo, meu Deus.
Então, deixa aqui o nosso abraço para Uberaba, nosso abraço, nosso querido Eurípides, o filho do coração, nossa Donda, todos daquela Sônia, Barçante, aos nossos irmãos queridos uberabenses, que às vezes nos assistem, né? E estão ligados aqui ao portal Mundo Maior, a Rádio Boa Noite. Nós mandamos nosso beijo carinhoso, nosso abraço, e sempre tivemos por ali, né, junto da Fifi, da querida Fifi. Saudades, às vezes bem aquelas saudades profundas desse grupo que esteve ali no interno da vida de nosso querido medianeiro. Com a graça de bom Deus, então, com a alegria maior da vida, nós vamos fazendo aqui o nosso tempo, né? Tempo já de despedidas e que esses conceitos possam entrar em seus caminhos, em suas vidas, com força, com muito carinho. Junte, sim, a sua fé, né, a virtude. E para que você possa alcançar a virtude, junte o conhecimento. Aqui vamos entrar, pedir ao Caio, então, a sua despedida de vocês, e logo depois eu entro com a oração para que a gente encerre esse momento de aprendizagem com Pedro, com um, um cuidado e um zelo maior por nós mesmos, enquanto líderes, médiuns, ou dirigentes de casas de oração, ou de trabalhos, responsabilidades dentro da casa de oração com a qual você está. Você precisa ir crescendo e maturando, e juntando a sua fé, a ardente e bonita e singela, o conhecimento, a virtude praticada mesmo, de pensar mais no outro que em si mesmo. E para isso, o conhecimento da palavra de Deus. Gratidão, irmã, por esse conhecimento trazido pela senhora para nós todos. Gratidão por poder estar aqui apresentando esse programa que, na verdade, eu estou aprendendo, obtendo conhecimento com a senhora. E esse conhecimento que a espiritualidade tem trazido, que nosso Allan Kardec traz, Chico Xavier, agradecemos profundamente a André Luiz, né, que nos trouxe tantas obras lindas, por esse conhecimento que nos liberta. Então, muita gratidão, um abraço a todos e que Deus acompanhe a todos. Queridos, vamos passando ao final, as despedidas, sintetizando aí a segunda epístola de Pedro, onde nós falamos do contexto de Pedro, dos líderes, e a primeira de Pedro, que é capítulo 5, que é esse texto maravilhoso aí que Emmanuel utiliza, esse trabalho. Então, para que não falte a você o conhecimento dessa epístola, nós vamos ler aqui um pedacinho dela, porque é linda. Ele vai desenvolvendo, Pedro, assim, esmiuçando o que significa reunir a fé, a virtude, como exercê-la, e como o conhecimento, então, nos auxilia a desenvolvimento da virtude. O primeiro conhecimento é o de si mesmo. Se você não conhecer a si mesmo e seus defeitos, e olhar e ver seus erros, e perceber os seus limites, se você não tiver conhecimento, você vai estar sempre no papel da vítima. E vítima está sempre na mão do outro. E sempre em acusações, injúrias. Aí vem a calúnia, vem a fofoca, aquela coisa que cria dentro do centro espírita, ou de qualquer eclésia, reunião, empresa, qualquer empreendimento humano, destrutivamente, é tocado desse impedimento, dessa inconsciência de quem, às vezes, tem até conhecimento, mas não tem virtude nem fé. E aí é um perigo, porque ele usa o conhecimento como arma contra o próximo. É a fala bem postada, é os raciocínios relâmpagos, mas o coração frio. Enfim, isso também temos na eclésia, isso também temos dentro da religiosidade, por que não? É o mesmo caráter. Nós temos que desenvolver outro caminho, que aí vem, então, o conhecimento das leis de Deus, o conhecimento de si mesmo e do novo conhecimento que eu quero que esteja em mim, como, sabe, inscrito em fogo vivo, em chama espiritual, nos meus comportamentos, tornando virtuoso. Os espíritos dos céus, que são as virtudes, a primeira linha do prolegômeno no Evangelho. É maravilhoso.
Quando Allan Kardec abre a doutrina, os espíritos trazem esse texto maravilhoso, é o espírito de verdade. Os espíritos estão convosco como um exército imenso, com estrelas cadentes se reúnem para um grande concerto. E eles são virtudes, veja. A luminosidade nossa, ou a nossa escuridão, está ligada à virtude ou ao vício. Dois vizinhos, né? Virtude e vício. Né? E um terceiro V, que a gente aprendeu com Eusébio, o espírito que fala em nome de Eurípides, é o da virtude, é o da vontade. Entre a virtude e o vício tem uma ponte que eu percorro, do vício à virtude. E quando eu perco a virtude, é porque eu ainda não a tornei consistente, então eu volto ao vício. É muito lindo a gente imaginar isso. Se tenho a virtude de um lado, o vício de outro, tem a minha vontade em ação, que eu posso dispor a serviço da virtude ou a serviço do vício. Mas sem conhecimento, pode ser que a minha vontade seja dirigida por forças sombrias, ulteriores, que não querem meu avanço, inimigos espirituais do próprio cristianismo na Terra, as forças obscuras que estão tomando conta do planeta, os portais obscuros que vão tomando conta da massa, não é da imensa massa, que muitos chamam de rebanho. Rebanho bonito, eu amo a palavra rebanho. Sei que é dolorosa, no sentido de que lobos, né, atacam rebanhos e maus pastores conduzem-nas para caminhos destrutivos. É importante que cada ovelha dos rebanhos, né, o seu pastor saiba dividir com o rebanho o seu conhecimento. Isso é Cristo. Isso é um novo Cristo, a nova igreja, a nova eclésia. Caminhar com Jesus até Jesus é entender este papel do líder, que é estar com o rebanho, fazendo cada ovelha ajustar, não é, a sua fé, a sua virtude, com o conhecimento de si mesmo, naquilo que ainda não é, para ser, e usar a sua vontade para vencer. E um dia dizer: eu venci o mundo das sombras, o mundo dos vícios, o mundo da sensualidade excessiva, né? E tudo mais. Então, aqui, com nosso carinho de sempre e amor de sempre, a primeira de Pedro, ele fala, antes ainda do nosso fechamento, ele diz uma coisa muito bonita na primeira de Pedro 5. Tudo que diz respeito à vida, que agrada a Deus, nos foi dado quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, que é o Cristo. Então, ele está contando do testemunho dele, né? Foi convocado. Portanto, ele diz, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter. Perco tempo, né, em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada é lindo, né? Admiração reverente, porque às vezes a pessoa paciente parece meio, a pessoa fala, ai, que, né? Parece que é sem vontade, não. Ele fala paciência entusiasmada. É lindo, né? São duas forças. Amizade calorosa, amor generoso, cada dimensão interagindo com todas as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés. Nenhum dia passará sem sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. Então, amigos, confirme o chamado de Deus a vocês. Vamos confirmar então juntos hoje? Fechando, encerrando esse maravilhoso encontro a Deus. Eu confirmo aqui o meu encontro convosco, eu confirmo o encontro com essa alegria, com todos esses pontos que eu quero ter em mim, são objetivos que eu vou alcançar. Dá-me, Senhor, paciência entusiasmada, dá-me, Senhor, todos esses caminhos e que eu possa ter o dispositivo maior para receber toda essa dádiva, que é a capacidade de aprender, de reconhecer que ainda não sou para ser,
porque ainda não tenho para ter, porque ainda preciso caminhar para caminhar. E também, conhecendo-me e fazendo em mim, saberei ajudar aqueles que chegam, novas ovelhas no teu rebanho, ó pastor divino e amado, nosso Senhor Jesus. Terão vida sobre um terreno firme, com ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Com todo o carinho de sempre, encerrando, deixamos nosso beijo, abraço e muito, muito obrigada pela presença de vocês, por estar na FEAL, por estar no portal Mundo Maior, por estar com vocês que nos alcançam através desse portal. Rádio Boa Nova, lindo, lindo, lindo trabalho na audiência, que vai crescendo. Vamos fazer crescer, soprar o sopro da esperança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E dá-nos, ó Deus, ó Pai, o livramento de todo o mal. Que assim seja, assim é, assim será. O que foi, é e será sempre. Deus. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.